Bom dia, queridos estudantes. Aqui é o professor Paulo Henrique e hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre fisiologia vegetal. Quando a gente comenta um pouco sobre essa área, né, a gente falou bastante sobre nutrição vegetal, sobre um pouco de fotossíntese e hoje nós vamos casar um pouco a fala sobre histologia vegetal e um pouco sobre fisiologia. Vocês lembram lá da aula de histologia vegetal? Quando o professor Marco César comentou sobre a parte de tecidos vegetais, ele falou sobre o xilema e sobre o floema. E eu também comentei sobre o xilema e o floema secundários, né, que vem ali do câmbio vascular, que já que é encontrado em plantas com crescimento secundário. Só aqui uma lembrança, né, que a fisiologia vegetal é a parte da biologia que estuda o funcionamento do organismo das plantas, que inclui essa parte nutricional, o crescimento, a ação dos hormônios vegetais, que o professor Marcos vai trabalhar com vocês, e a floração, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então nós temos essa parte e aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a absorção de água e sais pelas raízes. Nós temos que entender como é que funciona essa parte de absorção. Quando a gente começa a falar sobre o transporte de água e sais, nós temos que relacionar com o xilema. Lembrando que o xilema é um tecido mais interno, localizado mais no interior da planta, é um tecido conformado por células mortas, né, impregnadas de lignina, e nós temos uma parte importante nas raízes. Lá nas raízes existe a zona pilífera, é uma zona em que há uma grande quantidade de pelos absorventes que vai absorver água e sais minerais. Nas plantas do cerrado, as raízes elas costumam ter uma densa pilosidade, tá? Uma densa quantidade de pelos absorventes, com uma raiz profunda, justamente para poder aumentar a sua área de absorção. Quando tem essa absorção, ela atravessa a epiderme e a água vai se locomover junto com os sais minerais por duas vias. A via que nós chamamos de simplasto, ou via simplástica, ou via apoplástica ou apoplasto. A via simplástica, ela passa por dentro das células via plasmodesmos, enquanto que o apoplasto, ela passa entre as células. Então a gente pode reparar aqui, ó, a via simplástica, ela passa por entre as células até chegar no xilema. Observem que nós temos as células vegetais e esses plasmodesmos são como se fossem aberturas, espaçamentos entre essas células, que permite uma comunicação entre elas e permite a passagem da água até chegar no centro, onde nós temos os vasos xilemáticos, né? Onde nós temos o xilema que vai fazer a condução da água até as folhas, onde vai ocorrer a fotossíntese. Tudo bem? Lá no parênquima clorofiliano. Já o apoplasto, né, a via apoplástica, ela passa entre as células, ali no espaço entre as células, até chegar também nos elementos xilemáticos. Quando chega na endoderme, que é ali um espaço mais interno, contém as estrias de Caspari, que tem suberina, né, que é uma substância que acaba impermeabilizando, envolvendo a minha célula. Nesse momento, ocorre uma seleção dos sais que vão entrar no xilema e a regulação da quantidade de água que entra no meu xilema para conter a condução até as minhas folhas, tá? Para ocorrer essa condução de forma adequada até chegar no meu centro fotossintético, que é lá nas minhas folhinhas. Para ocorrer a condução da seiva bruta, lembrando que a seiva bruta ela é formada por água e sais e a sua condução dá-se-á via xilema. Nós temos o que nós chamamos de pressão positiva da raiz e capilaridade. Observem, a pressão positiva da raiz, galera, é basicamente quando nós temos uma diferença de pressão osmótica, fazendo com que a água entre na raiz e empurre as substâncias
até chegar lá nas minhas folhas. Ela vai passando aqui pelo meu xilema. Aqui nós temos um exemplo, um pequeno experimento, onde nós temos o mercúrio, tá? Aqui nós temos um tubinho representando o xilema, nós temos essa substância que é o mercúrio e nós temos a água. Reparem o seguinte, o que vai acontecer? A minha planta, ela bombeia sais minerais aqui para dentro das raízes. Nesse momento em que ela bombeia sais para dentro das raízes, as minhas raízes ficam hipertônicas, lotadas de sais. Nesse caso, o que vai acontecer? A água, que tem uma tendência de dissolver os sais minerais, entra aqui nas minhas raízes, certo? Então, graças a essa pressão que é exercida nas raízes, por essa diferença de pressão osmótica, a água entra e começa a ser transportada via xilema. E aí, ó, você pode perceber ao deslocamento do mercúrio, pode perceber esse deslocamento aqui da minha seiva bruta, certo? Que é a água e os sais minerais. Outro fator que vai auxiliar nesse transporte é a capilaridade. O que é a capilaridade? É a propriedade que a água tem de subir em finos capilares. Então, como o xilema é um capilar, é um vaso extremamente fino, a água consegue subir nesse capilar. Ela vai se aderir, lembrando que a água ela está coesa, ela está ligada uma molécula à outra por ligações de hidrogênio, está aderida graças à sua polaridade, lembrando que a água é uma molécula polar, e também existe a tensão superficial. Essas três propriedades juntas acabam facilitando a subida da água por esses capilares, por esses finos capilares. Nessa situação, nós temos o seguinte: a condução da seiva bruta acontece sempre no sentido raízes, folhas, ou seja, o fluxo aqui é ascendente. Então, nós temos algumas teorias para poder explicar esse transporte que ocorre lá das raízes até as folhas. Primeiro, pressão positiva da raiz. Ela contribui de algumas formas, mas ela sozinha não explica todo o transporte. Por exemplo, o que a planta faz? Ela bombeia, né? Ela joga, ela tem ali um transporte ativo de sais minerais para dentro do xilema. Quando ela joga os sais minerais para dentro do xilema, gera ali uma diferença de pressão osmótica, então a água acaba entrando do solo para o xilema por osmose, certo? O problema é que nem todas as plantas têm essa pressão positiva da raiz. Então, ela contribui para o transporte? Claro, porque no momento em que eu jogo sais minerais dentro da minha raiz, a água entra, né, por uma diferença de pressão osmótica, contribui para o transporte, mas sozinha a pressão positiva, ela não explica o transporte dentro do xilema. A capilaridade contribui, mas sozinha também não explica. As moléculas de água são capazes de subir espontaneamente em um tubo de pequeno calibre, que é o caso do xilema. Ocorre a adesão entre moléculas de água e o tubo, né? O tubo, que é o próprio xilema, adere-se às moléculas de água. E as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água fazem com que elas fiquem coesas, então elas acabam se ligando e acabam subindo. A água sobe até a força de adesão se igualar à força gravitacional. Então, ela literalmente vai subindo nesse xilema, nesse vaso capilar, né? Nesse capilar que nós temos. O grande problema é que, naturalmente, a capilaridade ela só atinge meio metro de altura. O que não explica como é que essa planta sobe, como é que essa água, perdão, sobe em plantas com mais de meio metro de altura. Então aí nós temos algumas teorias, que é a pressão positiva e a capilaridade, que vão contribuir, mas sozinhas, infelizmente, elas não explicam como é que esse transporte ocorre. E aí nós chegamos a uma teoria que é mais aceita atualmente, que é a teoria da tensão e coesão,
ou a teoria de Dickson, tá? Mas, assim, existem furos? Existem, mas é a teoria mais aceita. O que que acontece? Primeiro ponto, vamos imaginar uma planta grande, com 20 metros, 30 metros de altura, certo? O que que vai acontecer inicialmente? Inicialmente, na região das folhas, ok? Ocorre a transpiração foliar. Lembrando que a transpiração foliar, ela pode acontecer via estômato, né, via estomática, quando os estômatos se abrem e aí ocorrem as trocas gasosas e, consequentemente, pode ter perda de água, ou por toda a epiderme da minha folha. Ali na minha estrutura foliar, naquela parte da epiderme dela, ela também pode perder água. Então, no momento em que a minha planta transpira, no momento em que ela perde água, ela acaba, né, tendo a transpiração. E o que que vai acontecer? No momento em que ela perde água, a pressão interna dentro do xilema diminui. Então, nesse momento, o que que vai acontecer? A água que estava no xilema do caule vai começar a deslocar do caule para as folhas. Então pensa comigo, a água que estava nas folhas evaporou. Então nesse momento, a água que estava no caule passa para as folhas. A pressão dentro do xilema do caule diminui. A água que estava na raiz passa para o caule. E, consequentemente, a raiz agora está sem água ou com pouca água. A água que estava no solo acaba entrando na raiz. Então a gente mantém um fluxo constante dessa água. Percebam que quando a planta perde água lá nas folhas, a água que estava no caule passa para as folhas, a da raiz para o caule e do solo para a raiz. Então, esse fluxo constante de água que acontece mantém essa subida de água, mantém esse transporte constante. Algumas plantas, principalmente plantas grandes e plantas que são encontradas em locais com abundância hídrica, chegam a perder ali 100, 120 litros de água por dia em evapotranspiração. Professor, mas e se acontecer de uma planta ficar em um local com uma quantidade baixa, né, com uma disponibilidade baixa de água? O que que vai acontecer? A minha perda de água vai ser mais controlada? Claro, mas se a minha planta tiver uma grande disponibilidade hídrica, não tem problema, ela vai acabar perdendo um pouco mais. Tudo bem? Então percebam a sequência aí de transporte de fatos, né, a sequência que vai acontecendo para que ocorra esse transporte. Primeiro ocorre a transpiração foliar, depois a pressão dentro do xilema das folhas diminui, ocorre um fluxo do caule para as folhas, a pressão dentro do xilema do caule diminui, sai da raiz para o caule e depois acaba entrando do solo para a raiz, mantendo esse fluxo contínuo. Então, quando a gente começa a reparar essa situação, a gente chega então e conclui ao transporte da seiva bruta. E a gente chega então na condução da seiva elaborada. Quando a minha planta recebe a água e os sais minerais ali nas folhas, nós temos que voltar. Perdão, eu passei aqui demais. Vamos voltar aqui nessa anatomia foliar que vocês já viram com o professor Marcos lá na aula de histologia. Nós chegamos no centro fotossintético. Lá nas minhas folhas existe aqui no mesófilo, certo? Nessa parte interna da folha, o que nós chamamos de parênquima clorofiliano. Nós temos aqui um centro fotossintético, né, com muita clorofila, certo? Nesse centro fotossintético, o que que vai acontecer? A fotossíntese, a produção de glicose, muita glicose sendo produzida. Então a minha planta vai pegar dióxido de carbono, água, energia luminosa, na presença ali da clorofila, e vai produzir glicose, oxigênio e água. Essa glicose que está sendo produzida nas folhas, ela tem que ser levada para toda parte da minha planta,
certo? Então eu tenho que levar para o caule, para as raízes, para os galhos, para os frutos. Então, eu preciso levar para toda a minha planta. Então, o fluxo aqui ele vai ser bidirecional, ele vai ter um fluxo muito grande, não vai ser um fluxo único. Então, o que acontece? Percebam, o meu xilema ele leva água e sais minerais. Já aqui no meu órgão fonte, que são as folhas, está lotado, está carregado aqui de açúcares, né? Está lotado aqui, ó, de sacarose, de glicose, que acabou sendo produzido na minha fotossíntese. O que vai acontecer, pessoal? Como aqui está lotado de soluto, um pouco da água que está no xilema sai do xilema aqui na região das folhas, passa aqui para as minhas folhinhas, onde tem o órgão fonte, onde tem muita glicose, e essa água começa a empurrar essa glicose do meu órgão fonte, tá? Via floema, que é o tecido, que é aqui um tecido vivo, um tecido de condução de seiva elaborada, ele vai empurrar esse composto orgânico via floema do órgão fonte, que são as folhas, que é onde eu faço a produção dessa glicose, para o órgão dreno. Quem é o órgão dreno? No caso aqui nós representamos as raízes, mas pode ser, por exemplo, o caule. São os órgãos que não fazem a fotossíntese, mas precisam dessa glicose. Então a glicose vai sair ali das minhas folhas e vai para os outros órgãos, certo? Nesse caso, a minha planta pode armazenar essa glicose nos órgãos dreno? Pode, como é o caso de algumas raízes tuberosas, que acabam armazenando a glicose na forma de amido, armazenando ali nas suas raízes. Tudo bem? Então, galerinha, acaba que a água acaba deslocando do xilema para o floema, fazendo com que a glicose saia ali do órgão fonte, que é a minha folha, para os órgãos dreno, que são, exemplo, as minhas raízes. Então, a teoria mais aceita é o fluxo de massa, certo? Então, o que faz com que a água se movimente no interior do floema é a diferença de pressão osmótica existente entre o órgão fonte, as folhas, porque é ali que eu faço fotossíntese, e o órgão dreno, que são as raízes. Tudo bem? Então, pessoal, nesse sentido, nós vimos como ocorre a condução da seiva bruta e da seiva elaborada. Muito obrigado pela aula, tá? Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo conteúdo. Muito obrigado, queridos. Até o próximo encontro.